Muito boa noite. Então, estamos iniciando a nossa palestra sobre gestão de conflitos, gestão humanizada de conflitos, com a Valcíria Serra e o José Mangini, aqui na Auge Mediação, e eu estou inaugurando a minha função como apresentadora, é minha primeira vez, então qualquer coisa vocês me desculpem pela minha inexperiência, mas eu vou fazer aqui o meu melhor. Então, Geralmente, pronto. isso sou eu, né, Ana? Eu estou tentando imitar o Zé, mas é muito difícil porque ele é muito bom nisso. Bom, então vamos lá. Hoje a ideia é fazer uma apresentação da gestão humanizada de conflitos, que é também um curso que a Auge está criando e disponibilizando para as pessoas. E essa palestra vai trazer um pouco desse conteúdo para quem tiver interesse, depois vai ficar gravada, vocês podem também recomendar para outras pessoas. Então, já vou aqui, sem mais delongas, apresentar a Valcíria, que Aqui, eu... Oi? tô aqui. Tá aí. A Valcíria Serra eu conheci por conta da mediação. Ela apareceu lá na Auge num curso e eu logo entrei em sintonia com ela pelas observações que ela fazia. Era um workshop de gestão de conflitos organizacionais e se percebia que ela tinha bastante experiência e eu fiquei encantada com ela. E depois a gente foi se encontrando por aí, até um dia que nós tomamos um café na Casa das Rosas, e aí foi algo assim de um entrosamento incrível. Então, estou super feliz que agora ela está aqui junto com a gente. E a Valcíria, ela tem uma história de vida incrível que em algum momento ela pode depois contar para vocês, que não vai dar para ser agora, daria para ser um livro, uma novela, um filme ou até uma série do Netflix. Mas vamos lá, vamos ficar nos pontos principais, né? Então, ela atua há mais de 30 anos como consultora corporativa, como facilitadora em workshops dentro das empresas, das organizações, com desenvolvimento de pessoas, utilizando diferentes expertises que ela foi aí colecionando ao longo da vida dela. E agora ela está aqui em parceria com a Auge, criando essas novidades e trazendo toda essa expertise. E o Zé Mangini, também conheci primeiro num curso lá da Auge, depois quando ele estava fazendo após na ESA, pude me aproximar mais quando fui lá dar uma aula, e também logo entrei em sintonia com o Zé, e ele falou para mim, Ana, eu quero ir com você para onde você for. Eu falei, nossa, que responsabilidade. E foi assim, onde eu estava ele aparecia. Até que então ele também veio aqui para a Auge e tem me ajudado muito, muito mesmo. Então, eu quero deixar aqui minha gratidão. E também na OAB tem sido meu braço esquerdo, direito, me ajudado realmente com muita competência. E o Zé também tem uma história que daria uma série do Netflix. De repente, vocês podem fazer uma série com vários personagens, envolvendo todos. E ele começou na advocacia, depois foi para a área do jornalismo, cinema, e aí, no final das contas, ele resolveu que resolver os problemas e os conflitos era a expertise que ele já tinha feito durante toda a vida dele, e aí então ele foi para a mediação para ter uma metodologia um pouco mais sofisticada para fazer a mesma coisa que ele já fazia antes, e eu adorei quando ele percebeu tudo isso. Então, estamos aí com essas duas pessoas que eu gosto demais e admiro. E aí, eles vieram e me apresentaram esse tema, né, da gestão humanizada dos conflitos, e quando eu olhei para isso, eu falei, uau, é incrível essa ideia. E quando eu penso em gestão, né, gestão, o que que é? É organizar, etimologicamente falando, né, é organizar, é produzir, é levar algo sobre si para algum lugar, né, contribuir de alguma forma para
para que algo fique em ordem, né? E humanizado vem de humano, né? De homem sábio, um homem que toma decisões, né? E que usa a criatividade, que é o grande diferencial do homem. E os conflitos, a etimologia vem de com, reunião, junto, né? E o frigério vem de golpear ou de choque. Então, bater junto, né? Que leva muito para confrontação. E aí, quando eles juntam tudo isso no liquidificador, né? Gestão humanizada de conflitos, eu tenho a sensação que é levar algo de si para o outro, para juntos, nessa reunião, resolver problemas. Faz sentido isso? Tem a ver com o que vocês estão aí criando? E aí eu passo assim para vocês já. Ana, vou falar antes da Val. Eu quero só lembrar uma coisa, que quando eu te conheci e a gente teve essa conversa que eu falei que não, eu quero ir com você para onde você for, eu me lembrei daquela frase da Maria Bonita para o Lampião, que falou, meu amor, você quer que eu te siga ou que eu te acompanhe? E a Ana virou para mim e falou, não, me acompanhe, vamos juntos. Então tá feito, tá lindo. E, na verdade, corrigindo só e dando devido crédito, Ana, muito obrigado pela apresentação, mas essa ideia desse curso é 100% da Valcíria. Ela que me chamou e falou, Zé, vem comigo, vamos, você fala umas coisas bacanas das coisas que você gosta, não sei o que, taranã, mas eu dou o tom. Então, eu estou aqui como segunda voz da dupla caipira. Ela canta e eu só vou entonando, só vou fazendo umas pontuações. Val, com você. Você que pensa, né, Zé? E eu queria só agradecer ao tempo de todo mundo. Eu sei que, por exemplo, hoje eu fiquei aqui na frente da tela desde as 7 horas da manhã. Imagino que todo mundo esteja trabalhando também na frente da tela. É cansativo, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, queria agradecer muitíssimo a presença de todas vocês. Renato, Douglas, Ana, que chegou. Agora é com você, Valcíria. Tá bom, vamos que vamos, né? Obrigada também, super feliz de estar aqui com vocês, de ter tido esse encontro. Eu sou muito apaixonada pelos encontros na vida. Eu tenho a certeza absoluta que em nenhum deles eu saí igual, né? E encontrar a Ana e o Zé no meu caminho tem sido um presente, viu, Ana, Zé? Que eu bati o olho no Zé e falei, eu gostei dessa pessoa. Zé, vamos comigo. E o Zé topou, eu não sei se ele é maluco ou não, mas ele topou, né? E aqui estamos, fizemos com muito carinho uma jornada, né? Um trabalho longo, mas a gente pesquisou, separou os principais temas que a gente vai desenvolver nesse curso e é isso que a gente trouxe para vocês. É um bate-papo, uma troca, não vai dar para a gente aprofundar muito, mas a gente queria passar esse panorama para vocês. Qualquer pergunta, ou levante a mão, ou escreva no chat, a gente vai dando esse papo, tá bom? Muito obrigada. Se você quiser abrir Eu vou pedir licença a todo mundo para o compartilhar. slide, né, para a gente estar acompanhando. E a ideia é que a gente saia daqui cada vez mais, todos somos mediadores ou gestores de alguma maneira, e a gente precisa, e cada vez mais, né, quando a Ana falou desse tema que a gente trouxe, eu tenho, né, como ela falou, uma experiência realmente muito grande, bastante tempo dentro das organizações, e decididamente o mundo precisa cada vez mais que a gente olhe para o outro, para nós e para o outro como seres humanos, né? Acho que nunca tivemos uma oportunidade tão importante como essa agora. Então, vamos aproveitar e dar mais um passo nessa jornada, né? Então, o curso se chama Gestão Humanizada, né, de Conflitos. Pode passar, Zé, estamos fazendo essa conversa hoje. Né? Adoro essa minha cara de bonachão aqui. Não, eu adoro também. É o Zé. Podia ser melhor essa foto.
A ideia é sempre, como toda, ter alguns objetivos, mas esses são os objetivos do curso, né? Trazer sensibilização, refletir sobre os mindset de crescimento, aprofundar cada vez conhecimentos, além do que a gente já tem, a gente sempre valoriza tudo que já temos, mas vamos ampliar um pouco mais, né? E também a gente não abre mão de trazer um dos temas que é o autoconhecimento, que é infinito, mas eternamente necessários. E, claro, trazer uma metodologia e práticas, é um curso que ele vai ter várias práticas, e, finalmente, definir estratégias, né, para essa manutenção, mudar as relações a partir de relações construtivas, maduras, e que seja boa para todo mundo. E que eu tenho certeza, pela experiência que eu tenho, que a gente sempre leva para casa. É incrível, e principalmente agora que estamos em casa. Pode passar, Zé, por favor? Alguns conteúdos que embasam. Quer falar, Zé? Fala um pouquinho aí, você. O curso embasa alguns conteúdos que é entendimento de empresas humanizadas, de um novo mindset, a gente vai falar bastante sobre isso, visão sistêmica dos conflitos. A Valcíria traz uma visão muito bacana do conflito e como diagnosticar os focos e as várias facetas do conflito. A metodologia é através da assertividade, da alquimia do encontro, baseado na obra do Valdemar Helena Júnior. E também traz uma coisa que eu não conhecia. Eu conhecia a teoria U, mas eu não conhecia o processo U de solução de conflitos, que daí a Val vai explicar, e é muito legal. E ela, lá depois a gente vai falar, deu um clique em mim com relação a esse processo U na negociação em si. Funciona, é bacana, eu já vi acontecer. E passamos também por noções básicas de negociação, melhoria da escuta, presença, empatia e hospitalidade. Essa parte aqui eu que estou cuidando mais apuradamente. Ok, né? E quando a gente fala de conflito, a gente tem vários conceitos, né? Vocês, então, em Venda Mediação, conhecem bastante, então a gente trouxe 2. Um é do PR Vaio e outro a gente pediu licença aí do trabalho da Ana para trazer aqui definição do questionário, do dicionário. Mas o que importa aqui é essa pergunta que está aqui embaixo, que a gente já queria convidar para vocês pensarem. Que conflitos você, eu, nós, né, reconhecemos que já tivemos no passado? Com certeza, todos nós já tivemos. Ou está tendo, né? Aliás, nunca se teve tantos conflitos como hoje, na medida que as pessoas vieram para casa. Ou que pode vir a ter. Então, a gente queria que vocês ficassem com essas perguntas, com essa reflexão, a partir da sua vida, da sua história, do seu momento, e aí a gente vai dar mais um passo. Pode ir em frente, Zé. E quando a gente fala, né, traz essa pergunta, o Zé já trouxe um dos temas, o mindset. Eu queria que o Zé, então, comentasse um pouquinho do seu saber sobre esse tema, Zé. É um mergulho, não é nenhum saber, é um mergulho no livro da Carol Dweck, né? Carol Dweck é uma das grandes especialistas em psicologia social, personalidade, psicologia do desenvolvimento. Acho que muitos de vocês já conhecem a obra dela. E eu adorei, e eu trouxe aqui, eu adorei uma fala dela sobre o trabalho dela mesmo, né? Ela fala que o trabalho dela faz a ponte entre a psicologia do desenvolvimento, a psicologia social e a psicologia da personalidade, examinando as autoconcepções que as pessoas usam para estruturar o self e guiar seu comportamento nos processos interpessoais. Então, aí ela oferece nesse livro o Mindset, a nova psicologia do sucesso. Ela oferece estratégias para que o potencial de cada um seja explorado através de uma mudança na maneira como lidamos com as situações. Ou seja, uma mudança de mindset, que, no meu entender, é uma mudança na forma de pensar
e de agir com relação às situações e com relação ao outro. Acho que estamos no tempo de não deixar mais que uma situação ou um traço da personalidade nos limite, porque isso interfere diretamente na nossa performance e interfere nas nossas relações, principalmente nos ambientes de trabalho. E eu sou um pouco a prova disso, dessa mudança de mindset, né? Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa extremamente tímida e agarrado na perfeição. Então, há muito pouco tempo atrás, eu me via... Não existia essa possibilidade de eu estar aqui na frente de 30, 40 pessoas falando qualquer coisa, porque eu sempre achava que eu corria o risco de alguém fazer alguma pergunta para mim que eu não ia saber. Então, eu me recolhia, eu me travava, eu me fechava e preferia não fazer nada, ficar lá nas minhas leituras, nas minhas coisas. E nos últimos tempos, acho que desde que eu conheci a Ana, ou desde que eu comecei a entrar nessa história da mediação, eu comecei a me permitir a arriscar, eu comecei a me permitir a validar a minha experiência, a validar o meu conhecimento, e eu vou entregar o que eu sei para quem quiser receber, né? E a Carol Dweck, ela passa por aí, né? Nesse trabalho dela, que é um resultado de várias pesquisas conduzidas por ela, que define 2 tipos de mentalidade: o mindset de crescimento e o mindset físico. E esses mindsets não tem um certo, não tem um errado, mas eles definem como a gente encara a vida e os desafios e como ele nos deixa mais perto ou mais distante dos nossos objetivos e da forma como a gente se relaciona. Carol, ela revela de uma forma brilhante, muito legal, que a sua mentalidade, que a forma de pensar e de se posicionar perante as situações das pessoas é fator decisivo na exploração do potencial de cada um. E eu tive contato com esse livro já há alguns anos, né? Esse livro é da edição, acho que de 2016, 2017, e esse Réveillon eu reli. E daí eu comecei a me identificar com um monte de coisa. Então, no curso a gente vai passar por aí, a gente vai falar sobre esses 2 tipos de mindset, a gente vai localizar esses 2 tipos de mindset, né? Vai falar um pouco das características de cada um, vai identificar um pouco cada um e vai identificar também aqueles com quem a gente se relaciona, né? E nesse livro, quem não leu, vale a pena, ela vai trazendo inúmeros cases que ela foi colecionando e vai dando como exemplos, e eu quero trazer também para o curso. Cases, por exemplo, deixa eu pegar aqui, do Lee Iacocca, da Chrysler, do Lou Gerstner, da IBM, que são pessoas que ou têm um mindset de crescimento ou têm um mindset fixo, e como eles se comportam na gestão das pessoas e na gestão do negócio. E dando, né, Zé, juntando tudo isso, né, a gente, engraçado que você está falando, né, a gente tem, se a gente pensar em algumas falas do tipo assim, eu sempre fui assim, é sinal claro que eu estou presa no mindset. Então, que pergunta a gente pode fazer? A Ana é a especialista em pergunta, mas essa é boa, né? Por que eu estou repetindo isso sempre? Mas a gente vai dar mais ela vai dando as chaves, e daí isso que nós vamos abordar. Quais são as chaves para você fazer as mudanças, como você pode localizar e qual que é os passos que você tem que dar para mudar de crescimento. Às vezes o mindset fixo para o mindset de crescimento e vice-versa, para usar o seu melhor potencial. E aí a gente dá mais um passo, né? Ampliando porque o mindset continua tendo a ver com conflito, porque Sim.
está nas relações, está nos relacionamentos, como a gente se coloca perante eles, né? E aí voltamos, então, para a dinâmica da gestão humanizada dos conflitos. E aí, quando você está trazendo a questão do mindset, que é super importante, realmente, como é que eu mudo o meu mindset para lidar com os conflitos nesse lugar do humanizado, né? Como é que eu olho para mim como ser humano e toda vez, qualquer um de nós, quando vai para uma mediação, quando vai para uma reunião de gestão, que aqui o foco, né, nossa, muito papel do líder, gestor, eu levo todas as minhas características, né, culturais, de educação, tudo vai junto. Acontece que eu vou encontrar também a mochila do outro, né, que também chega com as suas características pessoais, com os seus mindset, com a sua cultura, com a sua... Então, como é que eu faço quando o gestor entra nesse campo da conversa, ou da negociação, da mediação, né? O que precisa considerar? Esse contexto, né? Em que organização é essa que eles estão? Qual é a cultura? Nós temos muitas multinacionais, gente aqui do Brasil, gente fora do Brasil, e hoje está acontecendo muito fortemente essas reuniões online, as comunidades, país, época. Parece difícil, mas é importante ter na bagagem quando eu vou ter essa conversa. E como eu, gestor, me coloco nesse espaço, nesse campo, né, entre o eu e o outro, nesse conflito que está acontecendo na equipe dele. Como é que eu faço isso? Como é que eu olho esse conjunto todo para eu ter uma conversa o mais assertiva possível? Val, alguns pontos aqui, né, que a gente vai abordar mais profundamente, mas aqui já dá... Você trouxe a hospitalidade, que eu chamo de hospitalidade em cima da obra do Tebas e do Dunker, que é o palhaço e um psicanalista, né, que eles falam dos 4 Hs, e um dos Hs é a hospitalidade, que é exatamente isso que você trouxe, que é receber o outro com tudo que ele vem. Estar presente para receber o outro com tudo que ele vem, com as suas crenças, com os seus valores, né? Com as suas idiosincrasias, com as suas maluquices. Isso é um pouco da hospitalidade. A outra forma é um pouco da escuta, né? Que isso a gente aborda bastante, pretende abordar bastante, mas a escuta ela está aqui exatamente na função para o gestor. Como que ele deve ouvir? Né? O que é ouvir? Que é muito diferente de escutar, acho que todos aqui conhecem um pouco, mas a gente vai abordando bastante disso. Além da hospitalidade, da escuta, a gente pode entender aqui como a empatia, como o respeito pela diferença. Acho que tem muitos pontos aqui para serem abordados nessa gestão humanizada de conflitos. E vamos passar, inclusive, né, Val, por negociações, pelas emoções nas negociações, porque estamos falando sempre de negociações feitas no dia a dia dentro de uma empresa, nas tomadas de decisões que são negociadas, que hoje em dia não dá para entender top-down, vertical. Hoje em dia é muito mais horizontal e uma rede de pontos a trabalharem juntos numa decisão, e a gente conhece que é a melhor forma de se gerir pessoas. Né, Val? Isso aí. Mas temos mais pela frente, né, Zé? Que a gente depois quer avançar um pouquinho. Eu sei que é super rápida, mas é para dar um gostinho do quero mais. E aí, quando a gente fala, né, de conflito, né, a gente precisa olhar essa questão de forma sistêmica, para que o gestor, o líder, possa diagnosticar, primeiro a partir do seu sentir, vou falar um pouquinho sobre isso, mas também ter ferramentas para identificar aonde exatamente isso está acontecendo, aonde começou. E nem sempre aquilo que está acontecendo, o atrito que está, muitas vezes começou lá atrás, né? Em algum lugar antes disso.
Mas, para isso, a gente vai dar mais um passo. Zé, pode passar. E aí temos... Pode deixar as perguntas, Zé, pode voltar. Elas estão aí, a gente... Acho que vale a pena, né? Pensar sempre, né? Onde isso começou, quem são os envolvidos, por que isso começou, quais são os sintomas percebidos nos ambientes de convivência dos profissionais, né? Pode passar, Zé. Quem nunca ouviu falar, né, que o corpo fala e o corpo dá muitos sinais, e isso é super importante quando o Zé traz o ouvir, o escutar, a empatia. Como é que eu faço isso de uma maneira agora mais estratégica, com ferramenta, com um arquétipo, né? Esse arquétipo, talvez alguns conheçam a antroposofia, né? Eu venho de uma formação tanto de consultoria quanto de mediação, com uma base antroposófica, entre outras, e esse é um arquétipo que a gente usa muito para fazer diagnóstico, né? Então, primeiro, eu e os conflitos, o que eu estou pensando sobre esse conflito, como é que eu estou me sentindo em relação a esse conflito e o que eu quero fazer de verdade. E aí eu tenho à minha direita um modelo, um arquétipo, como a gente quiser chamar, onde vai permitir que eu perceba e diagnostique exatamente por onde começou esse problema. Pode ter sido por recursos, às vezes as pessoas têm conflito que estão sentindo com poucos recursos. Agora, então, com a questão do online, tem câmera, não tem câmera, e aí como é que é isso? Como é que faz? Então, isso pode gerar alguns pequenos problemas. Outra coisa são os processos, cada vez mais os processos estão sendo online e difíceis, muitas vezes, então, às vezes, precisa abrir mão de processos antigos, pode ser aquilo que está inviabilizando e criando esse conflito. E vai bater nas relações, claro, né? De dois ou em grupo, entre pares, entre stakeholders, tem várias formas de conflito que afetam a motivação. E muitos conflitos também são causados pela indefinição, ou pela não clareza, ou pela não prática dos valores da missão da empresa. Quando a gente escuta aquela frase, a missão ou os propósitos, que hoje em dia está muito comum de falar, está na parede, é um indicador claro de que temos problema. Então, como é que o gestor percebe isso? Não vai, como é que eu vou dizer, sem antes parar, pensar, investigar, perguntar, fazer reuniões para entender aonde aconteceu, e aí no meio vocês estão vendo pontes, porque cada conflito, em qualquer um desses lugares que não é tratado, uma ponte dessas ou quebra ou pode rachar de vez. E aí a gente pode perder pessoas incríveis na equipe, simplesmente porque a gente, às vezes, trata o problema como que é só recurso, quando o problema pode estar na identidade da organização. Mas tudo isso a gente vai contar no curso, como é que faz, como é que usa a ferramenta para chegar nesse lugar. Vamos lá, Zé? E o Zé falou lá atrás, né, do processo U, né, que é inspirado, sim, na teoria U. Em 2010, eu estava numa outra consultoria chamada EcoSocial, pode ser que alguém conheça, e lá a gente pesquisa muito também, né? A gente estuda muito, procura o que há de novidade no mundo, e um belo dia a gente recebeu uma mensagem que tinha um consultor alemão chamado Rudi Ballwright, que estava vindo para o Brasil trazendo uma metodologia de mediação de conflitos com base na antroposofia e inspirada na teoria U. Pronto. Ele veio realmente para o Brasil, fez uma palestra, eu me apaixonei profundamente e fui fazer minha formação nessa abordagem. E de lá para cá eu venho trabalhando bastante com esse e com outros arquétipos. E quando o Zé estava falando lá atrás da empatia, ou no modo de ver, né, quando a gente trouxe aquele modelo do eu e do outro, tudo aquilo para nos preparar, porque esse é o modelo que a gente vai trazer no curso, que eu uso bastante, para fazer durante a conversa, durante a mediação. Né? Só que, para fazer isso, eu preciso identificar vários aspectos.
E um deles, fundamental, se vocês olharem, tem uma linha pontilhada, tem o 1 e o 7 estão fora. Significa que esse processo, dessa conversa, dessa mediação construtiva, o gestor precisa se preparar muito para chegar nessa conversa. E tem vários aspectos dessa preparação. Uma delas, por exemplo, é me preparar. Como é que eu estou para essa conversa? Que informações eu tenho para poder reunir minha equipe ou uma pessoa da minha equipe e ter essa conversa? Como é que eu faço? Como é que eu me preparo? Como é que eu preparo esse campo antes de ir? Porque vocês têm experiência, a hora que a gente entra no campo, não tem mais como sair. Então, eu preciso me preparar. Quando eu entro, já durante essa conversa, né, durante essa mediação do gestor com a sua equipe, ou com alguém da sua equipe, ou com um stakeholder, enfim, alguém do mundo da organização, ele vai precisar trabalhar muito a musculatura do escutar. Aqui ele vai ter que usar. E escutar aqui significa não intervir no que o outro está falando, não dizer eu não concordo. Ou eu ouvir lá no fundo o que essa pessoa está dizendo, que informações ela está trazendo no subliminar. Mas tudo isso tem exercício para a gente fazer. Quando isso está acontecendo, tem esse passo que é dos sentimentos. Como é que eu ajudo o outro a dizer, expressar, como é que ele se sente nessa situação? E como é que eu, como gestor, também aprendo a expressar os meus sentimentos? Né? Como é que eu estou me sentindo? Como é que eu também estava me sentindo nessa situação antes? Como é que eu estou me sentindo durante a fala da equipe ou de alguém da equipe sobre o que eu estou ouvindo genuinamente? E se toda essa jornada acontecer, também tem exercício para isso, tem um ponto central nessa questão que eu aprendi muito, talvez seja isso que o Zé também tenha trazido, que no fundo o que está por trás são que necessidades não estão sendo atendidas de verdade. Talvez sejam recursos que não estão sendo atendidos, não estão sendo distribuídos adequadamente. Pode ser salário também, viu, gente? Também está aí por trás nessa história. Grana sempre está no meio. Oi? Grana sempre está no meio. Sempre, né? Pode ser porque eu não estou feliz com o trabalho que me foi designado. Tem várias histórias dessas, né? De gente que se desmotiva simplesmente porque ela não está se sentindo desafiada, mas ela também não tem coragem de falar, ou a liderança também não pergunta. Então, como é que a gente faz essa pergunta para acessar qual é a real necessidade que está por trás? E se tudo isso ocorrer dessa maneira, com metodologia, com treino, claro, temos o ponto da virada. E o que é o ponto da virada? É quando a pessoa fala assim, nossa, isso que você está me falando é novo. Nossa, eu não tinha essa informação completa. Desculpa. Nossa, eu estou vendo agora com outros olhos. E aí ele entra realmente no fluxo dessa conversa. E quando essa etapa é muito bem feita, a etapa seguinte, que é as 5, as 6 e as 7, funcionam super bem. Mas também elas não acontecem de qualquer maneira, né? E tem um espaço onde as pessoas vão conversar. Não é simplesmente assim, então tá bom, então a gente está decidindo isso. Não. As pessoas precisam trazer para a consciência, dentro do que foi conversado, o que é possível, trazer alternativas, ouvir as alternativas, selecionar as alternativas, quais são os pedidos que não foram feitos, ali tem que colocar em cima da mesa, que acordos, né? E aí a gente vai trazer a abordagem da negociação, como é que essa negociação pode ser feita para que esses acordos sejam feitos da melhor maneira possível. Por quê? Porque o 7º é levar para a prática. E o levar para a prática é aquele velho ditado que o combinado não sai caro. Né? Então, se a gente pegar alguns ditados populares, a gente vai ver que eles funcionam maravilhosamente bem. E esse é um que eu uso sempre, né? O combinado não sai caro. Por que não? Por que ele é importante? Porque esses acordos são fundamentais.
porque aquela pessoa, aquele grupo se dispôs a sentar, colocar suas emoções em cima da mesa, trazer suas sugestões. Então, não vale, depois do combinado, simplesmente o que foi combinado não foi feito. Porque na segunda vez que eu pedi uma reunião para que isto aconteça, geralmente as pessoas podem até ir, porque elas estão sob, né, um comando, mas elas perdem a sinceridade delas. Então, esse é um processo que eu costumo dizer que é muito importante, é sagrado e que vale a pena a gente cuidar dele, e a gente vai cuidar dele com muito carinho durante o curso. Pode passar, Zé. Tudo bem. Vamos por último, né? E, finalmente, fazemos tudo isso para quê? Para que o ser humano trabalhe, e daí a gestão humanizada de conflitos, para que cada vez mais a gente desenvolva esse ser humano integral. E o que é o meu ser humano integral na gestão humanizada de conflitos ou em qualquer relação eu e o outro? Sempre trabalhar o meu pensar, o meu sentir, o meu querer. Como é que eu estou hoje? Como é que eu trabalho esse meu modelo, esse meu arquétipo do pensar, sentir e querer, de tal maneira que ele fique integrado? Isso não é simples. Porque quando eu estou nesse lugar, né, eu preciso, no nível do pensar, ter genuíno interesse por aquela situação que está sendo trazida. Ter uma percepção real da situação. Daí fazer o diagnóstico. Presença de espírito para mudar o meu roteiro se precisar. Me abrir para o mundo, muda o meu mindset. Eu fui pensando de uma maneira, mas com as informações que chegaram, mudou. Usar, sim, os saberes da CNV, tão importante nesse momento que estamos vivendo. Mas, para a gente fazer isso, a gente precisa trabalhar frequentemente o nosso equilíbrio interior, que ninguém nasce equilibrado, a gente vai ralando, né? Trabalhando essa musculatura. E uma das práticas é a meditação, ou mindfulness, né? Também tem várias maneiras da gente fazer isso. Fazer a respiração consciente, tudo isso vocês vão viver, quem for para o curso, obviamente. Perceber os sentimentos, seus e dos outros, e, finalmente, tomar decisões, ação com responsabilidade, com criatividade, com coragem, com consciência e com justiça, né? Acho que, acima de tudo, é o que a gente busca, né? Um senso de justiça nas decisões. Zé, pode abrir, né? Acho que depois a gente volta. Não, aqui. Eu vou. O Renato aqui fez uma colocação que, no jargão da mediação, entendo que onde consta alternativas, utilizaríamos opções. Eu vou voltar aqui, Renato, para a gente ver. Renato, talvez assim, a gente está falando para gestores aqui, tá? Então, é um público que não necessariamente ele é mediador. Então, a gente está equilibrando aí os termos para que a gente tanto atenda, né, claro, aos mediadores que possam estar presentes, mas é sempre importante esse olhar para o meu papel como líder, né? Para o papel do líder, que nas empresas a gente às vezes usa um linguajar que tenta equilibrar, mas faz sentido o que você está trazendo. Não vamos abandonar de forma nenhuma. Mas, Renato, eu adoro essa tua visão dessa comparação à mediação e, particularmente, à negociação. Sim, levantar opções. E se você vir aqui pensar em uma negociação e você estar aqui, qual que é o ponto da virada? Qual que é o turning point numa negociação dentro de uma mediação? É exatamente a revelação do real interesse. Quando existe essa revelação do real interesse, o fluxo vai. As coisas acontecem. Né? Quantas vezes a gente já viu nas mediações... Pode abrir, Zé, pode fechar, por enquanto. Fechar. Acho que Quantas vezes a gente já viu em mediações, Renato, exatamente isso acontecendo. Se revela o interesse, o caminho se abre. O Renato. Tá. Estava querendo ver quem era o Renato, agora já sei. Ana. Bom, gente, a gente deu uma voada, né, que fazia parte, até por causa do tempo, até porque a Ana tem também que esperar o outro compromisso,
Mas eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta, enfim, como é que isso bateu aí para vocês? Vocês estão muito sérios. Faz sentido? Fez sentido para vocês? Para a Fernanda, que trabalha bastante com a teoria U do Otto Scharmer, né, Fernanda? É um outro U, né? Por mais parecido que seja. Acho que é o mesmo. É o mesmo. Mas é uma outra perspectiva, né? O eu mesmo. É um arquétipo. O é um arquétipo, na realidade. E aí, alguém, não sei, tem mais alguma pergunta, algum comentário no chat? Eu nem vi. Já tinha esse do Renato, se alguém quiser fazer alguma. Bom, alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta? Pode abrir o microfone, daqui a pouco a gente... E eu queria ouvir a Ana também. Então, quando eu vi a teoria U pela primeira vez, eu olhei para esse processo e falei, nossa, mas isso é mediação, pô. Só que a mediação normalmente a gente direciona para conflitos e a teoria U de uma forma mais ampla. Mas se você olhar para a mediação de uma forma mais ampla, você também pode usar para outras coisas. E o que me parece é que a teoria U é algo que está mais familiar para os gestores, então isso tem mais aderência à tomada de decisão. E por isso, me parece que é uma metodologia interessante da gente estudar e olhar e agregar no nosso conhecimento. Então, quando vocês trazem essa proposta, usando a teoria U e usando também a história do mindset, olhar para o ser humano de forma integral e juntar né, o arquétipo, me parece que isso amplia um pouco o olhar de quem está acostumado só com a mediação, né, ou com a negociação. Então, eu gosto muito dessa abordagem. A Débora traz aqui que ela é facilitadora de CNV e gosta muito de ver as conexões da CNV com o processo U. Quer falar alguma coisa, Débora? Não? Quando está falando lá em sentimentos... De vocês. Oi? Desculpa. Fala, Débora. Não, só para comentar, achei bastante interessante a jornada que vocês estão propondo e acho que é bem abrangente e toca em pontos bem cruciais mesmo. Parabéns. Obrigado. Muito bom. Muito obrigada. E por conta aqui do nosso adiantado da hora, que hoje a gente tem um limite assim intransponível de tempo e já estão me chamando aqui no WhatsApp, eu queria agradecer a todos vocês que vieram aqui hoje e informar que a gente está com esse curso aberto, que chama Gestão de Conflitos Humanizados, aguardando as pessoas que se interessaram para fazer parte dessa primeira turma. Também abrimos hoje um curso de postura sistêmica para o mediador e temos também em aberto mediação familiar com a Juliana Poloni e aprofundamento em comunicação não violenta. E com isso nós gostaríamos aqui de encerrar e agradecer muito o José e a Valcíria. Se vocês quiserem falar uma palavrinha final só para a gente fechar aqui no horário. Sim, Val. Só agradecer. Muitíssimo obrigada. Você foi rápido que nem um vento, mas esse era o objetivo. A ideia era essa, né, Val? Dar uma passeada por onde a gente vai abordar nas nossas, são o quê? 12 horas de curso. Acho que lá a gente vai aprofundar bastante. Todos vocês estão super convidados. Muito obrigado, gente. Obrigada. Lindo começo de noite, de uma quinta-feira, de uma semana cheia, complicada, difícil, mas vamos em frente. Vai dar tudo certo. Beijo grande para vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, Tchau, obrigada.
Tchau, Débora. Tchau, Cláudio. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Augusta, Andréia, Selma, Lilian, Kátia, Cro, Sônia, Maria Rita, Flávia, Beatriz, Marcos, Irene, todo mundo. Beijo grande. Beijos. Selma, Obrigada. Carla. Tchau. Tchau. Zé, obrigado. Obrigado você.